que vai ser sobre fibra, certo? E qualquer dúvida, se tiverem, vocês podem estar colocando no chatzinho ali. No final da apresentação, se já não tiver respondido, eu vejo e respondo as perguntas. Vai ser bem simples, vai ser sobre apenas o app de fibra, certo? E sobre os diversos dispositivos que a gente está dando a suporte no momento, certo? Aqui eu tenho um controller nosso de teste, então algumas das coisas que tem disponível nele ainda não foi liberado para todo mundo. Oi, Irã, a gente já começou assim, você está me ouvindo? O Irã está com um símbolo de telefone ali, recomendo você atualizar a página. Se alguém puder avisar o Irã. Vou dar continuidade aqui. No menu Network, na página inicial do controle, certo? Você tem aqui a opção de fibra. Ele tem uma marcação de 1 aqui vermelho, porque ele vai ter um dispositivo que ele não está conectado. Ele está desconectado, isso que mostra esse 1zinho, certo? Vou começar falando dos dispositivos que a gente está dando suporte atualmente. A gente iniciou dando suporte ao NM2000, que no caso não é um dispositivo, né? Ele é o software da Fiber Home, que ele faz a comunicação com a ART. No caso, você precisa ter esse servidor rodando no servidor, esse serviço rodando no servidor, no Windows, e a gente tem que fazer essa comunicação. Então, você tem um item a mais nessa comunicação, que é o ANM. O ANM também tem diversos problemas de comunicação que a gente teve com ele, relatos de cliente também. Por causa disso, a gente resolveu fazer também a integração com o dispositivo Fiber Home OLT. Então, você não precisa mais utilizar o NM2000. Você pode ter um dispositivo de fibra, o Fiber Home OLT, e você não precisa ter uma outra máquina rodando Windows, nada disso. Você basta que o controle consiga acessar e os comandos são todos por controle. No caso, a gente tem, além da Fiber Home, a Digistar, a Huawei e a ZTE. No caso, a gente tentou deixar um padrão do controle. Então, as funcionalidades, vocês vão ver aqui, vão ser basicamente a mesma para todos, independentemente da marca, do modelo. A gente tenta deixar isso abstraído, né, para a pessoa que usar o controle utilizar do mesmo jeito. Então, você pode ter, por exemplo, duas Fiber Homes e uma Digistar, que o modo que você vai usar vai ser basicamente o mesmo. No caso, aqui você vai distinguir como o controller vai se comportar naquele dispositivo. Então, se colocar um Fiber Home, ele vai interpretar aqui esse dispositivo Fiber Home e vai tentar fazer os acessos como se fosse Fiber Home. Você pode verificar aqui que mudou o campo. No caso, dependendo do dispositivo que você quiser colocar, a forma de login dele muda. Então, a Fiber Home, para você logar, a OLT da Fiber Home, você precisa do login, certo? Você precisa também da senha para você conseguir acessar o dispositivo. E assim que você conseguir acessar o dispositivo, você não vai conseguir fazer alterações. Você vai precisar entrar como administrador. Então, você precisa também de uma terceira senha, que é admin. Geralmente, no caso da Fiber Home, a senha padrão é GPON. Tudo GPON maiúsculo. Você pode ocultar aqui para mostrar ou não o campo senha, certo? Aqui o nome do dispositivo que vai ficar mostrando para você, aqui tem dois ZTE, um exemplo. O IP do dispositivo, o IP tem que ser alcançável pelo controle. A porta, que geralmente é 23, e o escritório. Além disso, você tem aqui um ONU monitoramento. Essa informação é a quantidade de vezes que vai ser o intervalo, né, na verdade,
que vai acontecer a atualização das listas de ONU. No caso, vocês podem ver aqui tem a lista de registrado e de não registrado, certo? E aí, em quanto tempo você vai atualizar? É esse tempo. No caso aqui está 10 segundos nesse exemplo. Mas você pode colocar 30 segundos, que também é um tempo recomendado. Se você tiver muitos dispositivos e quiser um tempo maior, porque você imagina, se você tem 5.000 dispositivos, a cada 10 segundos ele vai requisitar essa lista de 10.000 dispositivos. Então você pode colocar um tempo maior para ele manter essa informação atualizada. Recomendado seria 10 ou 30, você tendo uma quantidade média, pequena de ONUs. Se você tiver uma quantidade muito grande, você pode estar colocando aí 1 ou 2 minutos. Certo? Só para vocês verem, o ANM você precisa do login e senha, da FiberHome, login, senha e a senha de admin. Digistar, você não tem login, você tem senha e a senha de admin. Huawei, você tem login e senha. E na ZTE, login, senha e senha de admin. Essas informações podem variar, vocês podem ter feito uma configuração prévia, alterado essas opções. Então, bastante importante verificar se está correta essa informação. Geralmente, você colocando o valor errado, ele vai, nessa bolinha, estar informando, olha, a senha deu errado, não consegui logar. Então, aqui nesse caso, desconectado porque não existe esse dispositivo. Certo? Aqui nessa tela de dispositivo. Outra coisa importante lembrar também, pessoal, a gente está saindo na versão 127 agora, essa opção aqui de ajuda. Se você tiver alguma dúvida a respeito de algum aplicativo, você pode estar clicando nessa ajuda, que ele deve abrir a página do controller referente ao dispositivo ao aplicativo que você está usando. Em diversas informações mais detalhadas para você ver com calma o que você precisa. Certo. Podemos ver aqui que esse dispositivo está conectado, o nome dele é ZTE, o IP dele, latência, perda. Aqui, esse dispositivo de exemplo, ele está salvo como um ANM. O ANM, quando você conecta nele, ele tem várias OLTs. Então, ele tem essa informação aqui de quantidade de OLTs no ANM. Certo? Aqui eu tenho uma OLT, eu só tenho uma OLT que estou conectando direto nela. Agora, no ANM, eu posso ter 5 OLTs conectadas nesse software. Então, aqui, ele deve mostrar a lista de OLTs que tem conectado no ANM. Nesse exemplo aqui, eu vou estar mostrando a ZTE, porque é uma nossa que a gente tem para teste aqui, então estou mais confortável utilizando ele do que utilizando de clientes. Vou começar mostrando aqui os não registrados. Tenho aqui 2 ONUs não registradas, certo? Clicando nela, ela me traz 2 ONUs, nenhum comando para enviar para o dispositivo, o ID da OLT, né, para você saber identificar qual é o IP dela. Esse tipo aqui, dependendo do dispositivo, se for FiberHome ou se for Huawei, ele tem alguma informação aqui. Nem todos as OLTs trazem essa informação antes de registrar. Então, alguns campos, como esse, por exemplo, vão ficar em branco, mas isso não é devido a uma falha do controle, é devido a uma limitação do dispositivo, certo? Aqui mostra também o slot e a porta, ou o link, como vocês preferirem, dependendo da marca. Inclusive no manual ele traz, por exemplo, ONU, ou ele traz ONT, se não me engano. Ele troca essa nomenclatura, mas na prática é a mesma coisa, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês, então, o cadastro desse dispositivo com esse Mac aqui. Vou adicionar ele. Aí ele vai perguntar para registrar o nome, certo? Aí eu posso dar um nome qualquer. Eu vou chamar de ONU Cars.
Tem um limite de caracteres aqui, dependendo de uma versão do dispositivo, ele não deixa, certo? Falo que o máximo é 24. Eu vou adicionar aqui Carlos. Cliquei em salvar. Ele vai me abrir a tela de ONU registrado, buscando o MAC do dispositivo que eu acabei de cadastrar. Você pode ver que ele já saiu da lista de registrados. Tem um aqui. Porém, como ele tem um timer, ele ainda não conseguiu atualizar esse cara na lista de registrado. Então, a gente vai esperar um momentinho. Enquanto a gente espera que ele atualize essa informação, vou mostrar para vocês aqui a lista de registrado em si. Ela contém as ONUs registradas, certo? Vou falar brevemente sobre ela. Aqui podemos ver as ONUs. No caso, algumas ONUs, nem todas estão disponíveis. Ou seja, em alguma delas, o cliente desconectou, ou acabou a luz na casa do cliente. Por diversos motivos, ele não está. Ou mesmo a ONU foi trocada e ficou salvo uma informação de registrado anterior, mas ela não está disponível. No caso da ZTE, ela traz como disponível a palavra working. Pode ver que todas elas estão funcionando. Outra informação que tem agora no controller é que tem uma faixa colorida dependendo do sinal RX da ONU. Ou seja, o padrão de fibra, comumente, a gente verifica se o sinal tela está até menos 28. Menos 28 já é um número muito ruim. Então, a partir de menos 28, a gente pinta como vermelho. No intervalo 26 e 27, a gente está deixando amarelo, certo? Para você ter uma atenção. E verde, caso contrário. Aqui essas não têm sinal de RX, então eu não tenho informação para estar pintando as linhas, porque eu não sei o sinal delas. Provavelmente elas nem estão mais plugadas. Podemos ver aqui disponível. Na segunda coluna, se tem algum comando enviado, certo? E na terceira coluna, se está configurado o grid ou route. Nesse exemplo, são todas grids, certo? Ou já tinham sido configuradas algumas ONUs antes de fazer a integração. Quando você faz a integração com o controller, você consegue colocar o nome do cliente para mostrar aqui. Já vou mostrar isso para vocês. Deixa eu só verificar. Tem uma ONU que não apareceu. A registrada ela não veio para a lista de registrados. Certo. Aqui está mostrando o nome, a CPE do usuário e do contrato quando você faz o cadastro pelo controller. Aqui o nome da ONU, o VLAN ID que é utilizado, o IP se estiver setado, o MAC da ONU, sinal, temperatura. Temperatura é uma das informações que a ZTE também não traz. Não tem essa informação pelo dispositivo de fibra deles. E a distância. Eu vou fazer salvar novamente o dispositivo para mostrar para vocês como é que funciona. Vou voltar 30 segundos aqui. Para mostrar para vocês como que funciona quando você cadastra o dispositivo. Salvar. Ele vai limpar as informações e puxar o cadastro. Da ZTE, especificamente, quando eu puxo essa lista, ela não traz o MAC. Então, eu não sei o MAC até que ele puxe alguma informação do MAC. Você pode, se precisar, por exemplo, mostrar aqui algumas informações que estão ocultas. Temos o POM ID, que é uma das mais importantes, que o pessoal sempre usa. Aquela de teste, eu sei que ela está na porta 6, então eu vou atualizar ela aqui.
vai passar na frente de todo mundo para obter as informações dela. Aí já obtive o nome dela aqui, o Carlos, o MAC dela, o sinal, já veio toda a informação porque eu atualizei ela antes das outras. No caso, você pode ver que já está chegando aqui nela, já está concluindo de atualizar, mas você pode, na mão, atualizar ali na frente. Certo? Vou mostrar para vocês aqui a título. Eu vou mostrar mais para frente no final, mas o que você vai fazer é remover ela da lista de provisionados. A informação já vou entrar em detalhe. Aqui é o que eu acabei de fazer de atualizar as informações da ONU. As informações que eu digo é sinal e temperatura, pessoal. No caso, temperatura da água não tem. Vou falar um pouco então sobre a tela de informações, certo? A tela de informações da ZTE. Aqui você vai fazer juntar ela com o cliente, né, fazer essa ligação e configurar o tipo de conexão, se vai ser bridge ou route. Eu vou colocar aqui um cliente que eu tenho como teste, que é o Carlos Teste, contrato dele, CPE, teste ZTE, o VLAN que é 200. Esse COS, geralmente, ele vem também com o nome de prioridade, dependendo do modelo que você tem. Geralmente, o pessoal usa 0. Esse é o número que vai até 7, certo? Geralmente é 0. Vou mostrar aqui para vocês essa configuração de OLT, ela está num teste nosso, certo? Mas ela está em produção. Aqui nesse controller eu tenho esse cliente, essa mesma usuário PPoE, que é o teste ZTE, que ele está offline aqui nesse controller, certo? Vou fazer aqui, vou salvar ele no tipo bridge, que é uma ONU que só aceita bridge, tem um discador atrás, e salvar. Aí, pessoal, podem ver quando foi feito o salvamento. Ó, já concluiu o envio. Ele já puxou o nome do meu cliente, o CPE que está nele e o contrato. Então, a partir do momento que vocês cadastram os clientes aqui no controller, todas as informações vão estar preenchidas. E podemos verificar aqui, ó, quando eu entrei ele ainda não estava online. Agora já está online. Basicamente, é isso que mais vai ser feito no cotidiano. Você vai verificar, vai ter uma ONU que não está cadastrada, vai clicar nela, vai adicionar ela, colocar o nome, teste, salvar, e vai fazer a busca com o MAC. Essa é a máquina de testes, né? Certo, apareceu aqui. Ela ainda não tem sinal de temperatura, podem ver que ainda está branco. Vamos ver se ele atualiza normalmente. Ele ainda não foi atualizado. E aí ele deve pintar a cor. Aparecendo aqui que ela está verdinha, quer dizer que ela está pronta para receber comando. Então você já pode vir, não precisa esperar o sinal, ela estando verdinha, ir na informação, colocar o acesso às informações que você quer, que você tenha, e configurar, salvar. Certo? Então, não atualizou aqui ainda, vou atualizar na mão, só para confirmar. Aí o comando foi enviado, o comando foi recebido, verdinho. Tem um tempo, um timer, né, que fica de tempos em tempos verificando essa informação, para você não precisar ficar, ele vai ficar no histórico para você ter essa informação. Certo, essa é a tela de
ONUs registradas. Só para relembrar, se tiver alguma dúvida, pode clicar nessa interrogação que ele vai abrir. Ó, ele abre direto a wiki do controller de lista de ONUs registrados. Com mais algumas informações. Sempre bom dar uma lida na wiki, viu, pessoal? Ver o fórum. Você pode perguntar se alguém já utiliza nos grupos, ver o que acha. Se tiver algum problema, abre um ticket, a gente analisa. Se tiver algo de errado, a gente corrige. Certo? A respeito do cadastro da ONU, cadastrar, provisionar, ela aparece nas registradas. Coloca as configurações, ela tem que autenticar. Esse é o procedimento. Se não autenticar, tem que verificar se está chegando a requisição no ProTIC, se está chegando no controller para autenticar o usuário, e aí ver o que precisa ser feito. Mas na maioria das vezes, depois de configurado, somente isso. Aqui tem a opção de remover o registro, né? Deixa eu ver novamente. Temos 21 registradas, 0 registradas. Eu vou remover essa última que a gente cadastrou agora, com o nome teste. Deseja desregistrar o nome teste? Sim. Remover a lista de registrados. De 21 caiu para 20. Dentro do timer da ZTE, que está 30 segundos, deve aparecer a informação aqui que tem uma não registrada na ZTE. Enquanto isso, pessoal, só relembrar novamente, tem essas colunas ocultas, algumas informações importantes que você pode utilizar. Aqui tem, por exemplo, o tipo, né? O modelo da ONU. Alguns modelos só aceitam bridge, outros modelos só aceitam route. Aqui já temos a informação de que tem uma não registrada novamente. A outra informação válida também. Aqui você tem os filtros dos dispositivos que a gente tem integração. Você quer mostrar, por exemplo, só os Ethernet. Só os Ethernet são mostrados. Aí aqui você tem também os ativos, desabilitado todos. Tem algumas desabilitadas aqui para mostrar de exemplo. E todas. A fim de exemplificar para vocês diferenças entre Huawei, ZTE e Fiber Home, eu fiz uma alteração aqui no nosso, que se eu colocar um dispositivo, ele vai mostrar uma registrada, apenas para mostrar de exemplo para vocês. Então, vou alterar esse para Fiber Home, pode ter. Certo. Não existe esse IP, eu coloquei apenas uma informação de uma ONU registrada, coloquei Internet On aqui, apenas para vocês verem a diferença na hora de configurar bridge ou route, certo? Aqui, na opção da Fiber Home, ele tem mais algumas informações. Você vai colocar aqui o nome do cliente, contrato, CPE, o ID da VLAN que vocês utilizam, Cosseno, route. No caso de bridge, você não tem as informações de PPPoE, certo? Você vai fazer bridge, então não tem essas informações aqui para você. Route, no caso da Fiber Home, você tem a opção de habilitar QNQ. Poucos clientes utilizam, mas já tem essa implementação para você utilizar QNQ. QNQ também é conhecido como Stack de VLAN, ou VLAN sobre VLAN, se não tiver curiosidade. Mas a princípio nenhum cliente até hoje usa. Aí você pode colocar no server name, se precisar. Essa aqui é a tela de configuração de bridge ou route. Aqui, acesso web, você tem a opção de habilitar o acesso web da ONU do cliente.
o cliente poder acessar, entrar lá no IP local dela e poder trocar a senha do Wi-Fi, ou enfim, você pode definir aqui um usuário admin, no caso da FiberHome. E também você tem a opção de configurar o Wi-Fi do cliente. Tem a opção se vai estar habilitado o Wi-Fi, se vai estar visível, você vai conseguir ver, ou se vai estar rede oculta, o tipo de autenticação, criptografia, o canal, se vai ser DGN e o nome da Wi-Fi. Tem várias informações aqui que, dependendo da opção que você colocar, ele vai aparecer campos que são necessários apenas naquela opção. Então, se você quiser, por exemplo, um WPA2, você tem a chave. Somente essa informação mais você vai precisar. Se for aberto, você não tem essa chave. Como eu disse, esse é apenas para ver a tela. Já tem clientes em produção utilizando, isso aqui já foi testado. Mas nesse exemplo, é só para mostrar para vocês as opções. Vou agora abrir a tela do exemplo e alterar o tipo de dispositivo de FiberHome para Digistar. Digistar, certo? A Digistar, ela também tem todas as funcionalidades implementadas nela. Porém, alguns comandos a mais são necessários no caso da Digistar. Então, não vou colocar aqui o cliente, mas só para vocês verem a mais, quando ela for route, ele pede MTU. Por padrão, vem 1500. Alguns clientes utilizam 1452, 1480. Vai depender da sua rede essa informação. No caso da FiberHome, a princípio a gente não viu essa informação, não era necessário. No caso da Digistar, ela é necessária. Você precisa configurar esse valor para poder utilizar. E você também precisa utilizar obrigatoriamente um PPPoE Service Name. A gente colocou um padrão aqui, você não precisa se preocupar. Mas se quiser, você pode alterar esse valor. Tem outros 2 serviços, apenas nela precisa. Caso você utilize esse serviço, está disponível para estar utilizando o View Controller, que é o profile do service e o profile de LAN. O Access Web, na Digistar, a gente não encontrou essa informação. Entramos em contato com o pessoal de suporte, mas não tivemos sucesso a respeito dessa informação de acesso web. Então, a gente não conseguiu nem abrir aqui essa informação nessa tela. Tem a informação de Wi-Fi. Ela é um pouco mais modesta, um pouco menos opções. Eu até acho melhor assim, menos confuso. Mas você tem a habilitar o Wi-Fi, o tipo de autenticação. Claro que a gente não conseguiu uma lista completa, até porque vários clientes utilizam ONUs de outra marca em uma OLT de uma determinada marca. Então, não tem como o controle saber se aquela determinada ONU vai aceitar esse comando de Wi-Fi. Se você tiver uma ONU que ela faz apenas bridge, ela muito provavelmente não vai ter Wi-Fi. Contudo, se você manda esse comando para a OLT, ele não responde com erro. Ele responde que está tudo ok, mas não vai funcionar a Wi-Fi. Vamos alterar o tipo do dispositivo para Huawei. A ONU da Huawei basicamente tem uma informação diferente que é esse gen. Esse genport é uma configuração de uplink. Então, apenas para usuários da Huawei vai precisar dessa informação a mais, mas vocês podem ver que é a mesma coisa. No caso de Stack de VLAN, né, que eu mencionei, só a quality da FiberHome a gente encontra essa opção. Mas as outras opções são todas muito parecidas. Você não vai ter diferença, não vai ter nenhum problema
se utilizar mais de um dispositivo fibra, mais de uma marca, né, que você vai conseguir utilizar normalmente. Vai ser bem intuitivo, é muito parecido um com o outro. Aqui no controller, a utilização deles. O único restante é a ZTE, que eu já mostrei. Apenas para confirmar se está tudo igual. As informações dela. A ZTE também só aceita o modo bridge. A ZTE e a Huawei, elas não aceitam o comando de route pelo controller. Geralmente, as URNs você configura bridge e após a configuração de bridge você aplica o route. Coloca o nome do usuário PPPoE. Então, todas fazem o mesmo procedimento de bridge. A FiberHome, a ANN Digistar, tem a opção de configurar route, configurar o PPPoE. Huawei e ZTE, por uma limitação do dispositivo, até então, pode ser que seja arrumado via firmware, né, uma versão do software que roda na Huawei deixar essa opção, a gente consiga concluir essa integração. Mas até então ela só está configurando o bridge. Então você teria que acessar a ONU e colocar os usuários apenas. Certo, eu acho que basicamente é isso. Já vou abrir para perguntas. Só vou mencionar a respeito da referenciar múltipla CPE de fibra. No caso, eu tenho aqui apenas um cliente que foi vinculado anteriormente na ZTE. Então, quando você abre a ZTE, as informações do cliente vão estar aqui. As informações do cliente vão estar aqui. Mas se por acaso o cliente se mudou ou você trocou o dispositivo e você tem essa informação, ela está vinculada nessa OLT. Você pode vir aqui, selecionar esse cliente e falar que agora esse cliente não está mais no dispositivo ZTE, ele vai para o dispositivo exemplo. Você pode filtrar para o ZTE. E aí, no caso, esse cliente ele vai pular essas informações do contrato, PPPoE, do usuário, vão ser removidas do dispositivo ZTE e vão para o outro dispositivo que você queira. Se você, por exemplo, trocou a OLT, colocou uma segunda OLT, e aí uma parte dos clientes foi de uma OLT para outra. Você pode vir aqui, filtrar, e aí você faz essa alteração no controller para ele conseguir puxar essas informações de cadastro para outra OLT. Acho que basicamente é isso, pessoal. A parte de fibra ela não é complicada. A maioria dos clientes, quando começa uma integração, vem falar comigo, perguntam como que faz, por onde começa. Mas assim que consegue fazer a integração, coloca o IP, faz o primeiro provisionamento, dificilmente tem alguma outra dúvida. O procedimento é bem simples, bem intuitivo, e ele não difere muito de dispositivo para dispositivo, de marca para marca. A gente também tem pretensão de fazer integração com outras marcas. Conversei com alguns clientes de Intelbras e de Ubiquiti, mas ainda não tive uma resposta confirmando para dar início a esse procedimento. Se alguém tiver uma outra OLT de outra marca que queira fazer integração no controller, a gente está disponível para fazer essa integração. É importante que tenha os comandos que a gente usa SSH, né? SSH não, Telnet, para fazer comunicação com o dispositivo. E então a gente faz esse tipo de integração para dar mais porte, para mais clientes possam utilizar. Mas, como vocês puderem ver, não é nada muito misterioso. Tem a Wiki para estar auxiliando. A maior parte das dúvidas mesmo é por onde começar, onde dar o passo inicial, e que é basicamente o que eu expliquei para vocês. É claro que tem algumas configurações iniciais do OLT, por exemplo, você pode ter que criar a VLAN, criar uma uplink, uma porta, que essas informações já não fazem parte do escopo do controller. O controller se preocupa
com a integração da OLT com a ONU e fazer essa configuração. Algumas configurações iniciais vão ter que ser feitas por conta. Fora isso, pessoal, alguma outra dúvida? Ficou tudo claro? Deixa eu dar uma olhada no chat aqui. Evanilson, você fala se a RAW é a mesma coisa? A utilização do controller vai ser bem parecida. É claro que vai ter alguma variação, um dispositivo não tem todas as informações, ou não tem a resposta completa. Certo, o Max da Oromax está falando que o pessoal da Parts vai estar querendo fazer integração com o controller. Vou trocar uma ideia com eles mais tarde e verificar a possibilidade. Ivanilson ficou com dúvida na hora de cadastrar a ONU. Certo, tem dois procedimentos. Quando você coloca uma ONU no sistema, ela vai aparecer como não registrado. Você vai ter dois passos. O primeiro passo vai ser registrar a ONU, e o segundo passo vai ser configurar bridge route para o cliente poder navegar. O primeiro passo, ela aparecendo aqui na lista de não registrado. Você tem como identificar ela aqui. E aí você faz o registro dela. Chamado de registro. Registro underline ONU. Salvar. Tem alguns momentos, 30 segundos tá o timer, né? Deixa eu verificar. Sempre esqueço, tá? 30 segundos para estar atualizando essa informação com essa lista com a informação da nova ONU. Então ele deve aparecer aqui no controle. Enquanto ele demora aqui para apressar já, vou mostrar aqui, ele vai aparecer na lista, certo? Vou buscar esse Mac para mostrar de exemplo. No caso, ele não vai aparecer essa opção de bridge, porque essa opção de bridge vai ser após você fazer esse procedimento aqui. E nem o nome do cliente você pega do contrato, porque também ela vai aparecer só quando concluir essa informação, essa ação. Aí aqui você vai procurar o cliente que você vai cadastrar. Teste, contrato, vai escolher a CPE, você vai colocar o VLAN ID referente à sua VLAN, aqui nesse caso é 200, e a opção de bridge, nesse caso, desse cliente. Se você utilizar uma prioridade diferente, 1 ou 2, você pode estar alterando e salvar. Geralmente, esse procedimento, dependendo da marca, a ONU faz um reboot. Isso depende da marca. Então, deixa eu verificar aqui se ele vai cair. Acho que ele não vai cair esse usuário. Então, mas basicamente são esses dois procedimentos. Primeiro para registrar, e o segundo para configurar. Isaac, na OLT da Huawei só funciona bridge? Sim, por enquanto sim. Estamos esperando aí uma atualização de firmware para ver se a gente consegue fazer a parte de route. Mas assim que estiver disponível, assim que a gente conseguir o firmware ou algum cliente que tem esse firmware, que até agora a gente não encontrou, inclusive falamos com algum pessoal da Huawei, e não temos essa informação de configurar modo route direto nela.
Fora isso, alguma outra dúvida? Vou verificar aqui que vocês dois apareceu. Não está configurado o bridge. Vou atualizar isso. Certo, pessoal, se não tem mais uma dúvida, eu vou encerrar. Só para lembrar que esses são cursos que a gente com o intuito de fazer ele bem rápido, só para, se tiver alguma dúvida naquele aplicativo, ou para ter um entendimento melhor, ou se tiver algum funcionário que queira entender essa parte, para estar auxiliando ele. Semana que vem vai ser SMS e-mail, dia 6/10, terça-feira, mesmo horário. E se alguém tiver algum tipo de informação que queira colocar no controle a respeito de fibra ou a respeito de novas integrações, podem estar abrindo um ticket lá que a gente vai analisar, certo? Se tiver alguma dúvida específica de alguma tela, vai ter sempre o interrogação para estar te auxiliando, certo? E vai abrir direto o controle. A gente tem também o fórum para estar tirando dúvidas, se vocês preferirem, e tem também o canal de suporte, o ticket e o telefone que vocês podem estar entrando em contato para tirar alguma dúvida. É claro, se for alguma coisa um pouco mais complexa que demande tempo, você pode estar abrindo um ticket que a gente vai analisar com calma, verificar, passar todas as informações para você. Tem também o Facebook, vou mandar novamente para vocês, e tem o grupo no WhatsApp. O grupo do WhatsApp tem muitos clientes, né? E, inclusive, final de semana, quando o suporte não funciona, os clientes se auxiliam se tiver alguma dúvida. Mesmo a gente, se vê na hora, no final de semana, fora do momento, a gente pode estar respondendo, mas é comum os clientes se ajudarem. A gente tem esse grupo que ele é bem ativo. Vocês podem estar entrando lá se tiver alguma dúvida. Então é isso, pessoal. Próxima semana, SMS e-mail, dia 6/10. Qualquer coisa pode abrir um ticket. Boa noite.